Oi, pessoal! Então, depois de a gente já ter visto um pouquinho sobre as cadeias carbônicas, funções orgânicas oxigenadas, chegou a vez, nessa aula número 9, a gente falar um pouquinho sobre as funções orgânicas nitrogenadas, que é exemplo das funções oxigenadas que possuem um oxigênio na sua cadeia carbônica. A nitrogenada, por sua vez, vai possuir o elemento nitrogênio. Nessa aula, nós vamos falar sobre 4 exemplos de funções orgânicas nitrogenadas: a amina, os nitrocompostos, o cianeto ou anitrila e as amidas. Começando com as aminas, o que são as aminas? Bases orgânicas derivadas da amônia, cujo grupo funcional é o amino e pode ser classificadas entre primária, que possui o nitrogênio, e um radical, ou seja, uma cadeia carbônica substituinte. A secundária, que por sua vez possui 2 radicais, ou seja, 2 cadeias substituintes. E a terciária são 3 radicais. A nomenclatura ela é muito parecida com o que a gente já viu nas funções orgânicas oxigenadas. Obedecendo a IUPAC, vamos usar aqui como exemplo o CH3, CH2 e NH2. Como nós faríamos essa nomenclatura? Prefixo, infixo, a localização do grupo NH e o sufixo. Vamos lá para o exemplo, que eu já coloquei aqui em cima. O prefixo seria quantidade de carbonos. 1 carbono, 2 carbonos. Et. Infixo, o tipo de ligação que ela contém. Aqui a gente só tem ligações simples, então seria o AN. Aonde está localizado o grupo NH? Aqui, ó, ligado ao primeiro carbono da cadeia. E o sufixo amina. Então, como é que ela ficaria? Et, an, amina. Etan, amina. Temos também, a exemplo das oxigenadas, a nomenclatura usual. E como é que a gente classificaria ela na forma usual? O nome do substituinte, a terminação il e depois amina. Então, et-il-amina, etilamina. Lembrando que a gente estava falando das aminas primárias. Nas secundárias e terciárias, a cadeia mais longa ela é considerada a principal, a menor a substituinte, sempre precedida do localizador, que seria a letra N. Olhando assim, parece meio complicado, mas vocês vão ver que na prática ela é bem simples. Então, o localizador, a letra N, o substituinte seria a cadeia menor, o termo il, a cadeia principal, que seria a cadeia mais longa, depois o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla, né? An, em, e a terminação amina. Vamos para um exemplo ficar mais fácil, tá? Vamos aqui o C4H11N. Colocando ela aqui na fórmula estrutural, nós vamos contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, tá? Aqui ele está ligado, onde ele está ligado tem um grupo metil. Então, como é que a gente vai nomear? O localizador, que seria a letra N. O substituinte, qual é o substituinte nesse caso? Tá? O grupo metil. Né? Vocês vão ver que ele tem um grupo metil, que é a cadeia menor. Aqui a gente vai ver, tá? Tem o N, para cá nós temos 3 carbonos e para cá tem 1. Então, essa aqui é a cadeia menor. E qual é a cadeia menor? Só tem um carbono metil, tá? A terminação il, tá? Depois temos a cadeia mais longa, são 3 carbonos, met, et, prop. O tipo, nós só temos ligações simples, o an, e a terminação amina. N, met, il, prop, an, amina. N-metilpropanamina. Vamos para um outro exemplo? C7H17UN. Então, vamos de novo contar. Aqui tem o N, né, o nitrogênio. Nós temos 3 carbonos desse lado, 2 carbonos nesse e 2 radicais metil. Então, vamos lá. Começamos sempre pelo localizador, tá? O localizador, né, N. Qual é a cadeia menor? Tá? O etil. Depois nós temos 2 metil. Então, 2 N, que é o localizador, dimetil, a cadeia principal 3, prop, amina. N-etil, 2N dimetil,
propanamina. Trazendo as aminas para a temática desse estágio de regência, que seriam as drogas, a gente pode observar a amina presente em diversas drogas. Vou usar aqui a nicotina, que é a principal substância ativa do tabaco, que apesar dela ser lícita, ela provoca sérios danos à saúde, principalmente com doenças ligadas a doenças respiratórias. Então aqui a gente tem uma amina terciária, né? Ela tem 3 radicais, e uma amina heterocíclica. Por que a amina heterocíclica? Porque aqui o nitrogênio, tá? Ela está numa cadeia fechada e ela está funcionando aqui como um heteroátomo na cadeia. Então, ela, né, é carbono e hidrogênio, um nitrogênio aqui no meio, uma cadeia fechada heterocíclica. Nossa segunda função são as amidas. Neste caso, as amidas, o grupo NH, ele não vai estar ligado somente ao carbono, e sim ao grupo carbonila. Vocês lembram o que é um grupo carbonila, né? É o C-O. Isso aqui é um grupo carbonila. As regras de nomenclatura são muito similares às das aminas. A gente vai apenas alterar o nome amina para amida. Então, ela pode ser não substituída, ou seja, além do grupo carbonila, ela só tem o hidrogênio ligado com nitrogênio. Ela pode ser monossubstituída, ou seja, a gente vai substituir um hidrogênio por um radical, por uma cadeia carbônica. Então, ela vai ter um nitrogênio mais um radical. E ela pode ser também dissubstituída, ou seja, a gente vai trocar os hidrogênios por 2 radicais. Esses radicais podem ser diferentes ou iguais. Existe um medicamento assim, muito popular usado para o trato das infecções pulmonares e urinárias. A gente chama comercialmente de Bactrim. Esse Bactrim, o principal princípio ativo dele é a sulfa. E a sulfa é um antibiótico. E os antibióticos, eles são remédios controlados, que podem somente ser vendidos com a retenção da receita, são aqueles tarja vermelha, tá? Então, a gente vê, né, a amplitude desse medicamento, tá? Os antibióticos, eles têm sua venda controlada. E aqui na sulfa, além da função ácido carboxílico, a gente consegue identificar a função amida, ou seja, ó, o grupo NH ligado a uma carbonila. Então, este é o exemplo que eu trago para vocês de amidas numa função orgânica, né, que envolve uma droga, neste caso, uma droga lícita. Terceira função seria os nitrocompostos. O nitrocomposto, ao contrário das aminas, tá, e das amidas, que é o grupo o grupo amina, né, a amônia que está ligado, eles são derivados do ácido nítrico e ela apresenta um grupo nitro ligado a uma cadeia carbônica. Aqui a regra de nomenclatura, né, e segue mais ou menos o mesmo procedimento, só que aqui a gente vai começar o grupo funcional, o prefixo, infixo e termina sempre com a letra O. Vamos usar aqui esse exemplo do C4H9NO2. Qual é o grupo funcional? O grupo funcional são os nitro, é nitro. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, but. Só temos ligações simples, então é o AN e termina com O. E aonde é que está ligado o grupo nitro? No primeiro carbono. Então, a gente vai colocar 1 nitrobutano. Vamos falar agora da nossa quarta função, que são as nitrilas. Neste caso, tá, eles são compostos que apresentam um átomo de hidrogênio ligado a um carbono por meio de uma ligação tripla. É uma ligação covalente tripla, então vocês vão ver o C tripla N. Elas são resultantes do átomo de hidrogênio lá do cianeto de hidrogênio, ou ácido cianídrico, né, HC tripla N. E a nomenclatura a gente pode fazer de 2 formas, que seriam o nome do hidrocarboneto correspondente mais a palavra nitrila. Então, aqui, qual seria o hidrocarboneto? Tá? Aqui a gente isola a nitrila, a tripla N, que sobra CH3C. CH3 o que é? Met, et, ligação simples, é um etano. A gente já viu lá no início, nas primeiras aulas, né, a nomenclatura das cadeias carbônicas. Então, nós temos um etano mais uma nitrila. Então, o nome deste composto ficaria etano-nitrila.
Ou ainda, a gente pode substituir, tá? Aqui é o C-tripla-N pela palavra cianeto, tá? C-tripla-N igual a cianeto. E mais o nome do radical. Então, vai sobrar um radical aqui só, o CH3. O que é esse CH3? Um carbono, metila. Então, vai ficar cianeto de metila. Simples, né? Então, com as nitrilas, a gente encerra essa primeira parte, tá, das funções orgânicas nitrogenadas. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os aletos orgânicos. Até a próxima!